Olá, bem-vindos ao Word App. Esse é um vídeo tutorial para ajudar vocês a completar as tarefas dos games Slot. Então, o ideal é que a gente leve até 20 minutos para fazer cada uma dessas tarefas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas estratégias para deixar esse processo mais inteligente e mais rápido. Tudo bem se levar um pouco mais de tempo no começo, mas aos poucos se torna mais fácil. Tudo começa então no Task Feed. No nosso menu inicial, você vai clicar em Task Feed, aí vão aparecer aqui as tarefas que você pode pegar. Então você pode escolher qualquer uma delas e quando você escolher, você clica no botão central Open Task para poder começar a trabalhar. É muito importante se atentar às informações centrais que te ensinam o que você deve fazer e principalmente as informações laterais aqui do lado esquerdo, que tem as instruções caso seja a sua primeira vez ou caso você tenha alguma dúvida durante o processo. Caso você não queira usar o seu e-mail, você pode clicar nesse link que vai abrir o 10-Minute Mail, onde você pode ter um e-mail por 10 minutos para se cadastrar no site onde você tem o jogo. Quando você se cadastra, você pode ter acesso a todos os recursos do jogo. Então agora vamos abrir o jogo através desse link, ok? Para a gente dar uma olhada na atmosfera do jogo, no tema do jogo e também nas informações principais. Então quando você abre o jogo, você tem informações iniciais, mais ou menos sobre como funciona. Leiam essas informações para entender sobre o que vocês estão escrevendo. O primeiro passo é dar uma olhada nas informações principais do jogo, que estão aqui no começo da tela, e ver quais as informações que estão pedindo para a gente trocar, ok? Aqui você tem o RTP e o desenvolvido por. Então vamos trocar o RTP conforme está pedindo nas instruções e vamos também traduzir aqui o desenvolvido por, ok? Isso é uma tradução simples. Vocês podem olhar aqui no botão das regras para vocês verem se estão dentro dos requisitos mínimos. Então vamos dar uma olhada geral agora no jogo. Sempre olhem as informações que estão em cima de cada campo. Elas vão te instruir ao que você deve fazer naquele campo, ok? E sempre olhe também as informações laterais. Então a informação principal que a gente tem aqui é para olhar os exemplos dos textos que já foram aprovados. O que deve e o que não deve fazer e as palavras negativas que deve ou não usar. Aqui você tem os exemplos. Então vamos escolher um exemplo que já foi aprovado, ou seja, ele está no padrão correto. Vamos olhar esse exemplo. Aqui você tem o título principal, ok? Então veja que esse título não tem a ver com o nosso jogo. Você não vai seguir as mesmas palavras, você vai ter que usar o mesmo padrão de escrita com o tema do seu jogo. Agora vamos entender melhor o nosso jogo. Olhe a descrição do lado direito. Olhe também a descrição da janela, que isso te ajuda a ter uma ideia sobre o que é esse jogo. Você deve olhar também dentro do jogo as informações que estão disponíveis. Então, clique nas informações. Existe sempre um botão I de informações em cada jogo. Você pode clicar nesse botão e lá dentro você vai ter à disposição todas as regras do jogo, cada funcionalidade, todos os bônus e todas as formas de ganhar. Então você deve ler isso com atenção para poder descrever na tarefa da melhor maneira possível. E é claro, com todas as informações corretas. Agora vamos olhar as regras do jogo. É importante que você leia todas as regras para entender exatamente quais os bônus e quais as opções que o jogador tem. Uma das informações mais importantes que a gente vai alterar, e é a primeira que eu costumo alterar, é o RTP. Então a gente vai procurar nas regras onde está o RTP. Então a gente encontrou aqui. Agora a gente vai ter que ir lá na tarefa e olhar o número do RTP que está descrito. Então aqui a gente vê 95.50. Vamos dar uma olhada no jogo, a gente tem 95.63. Então a gente vai precisar fazer essa alteração. Vamos fazer agora a alteração em dois locais aqui da tarefa. Agora vamos olhar para o título. Então o primeiro título ele está lá no final. A gente vai dar uma olhada aqui no padrão da escrita que a gente tem no exemplo e escrever utilizando a mesma linguagem, mas não as mesmas palavras. Note que se você passar da quantidade de caracteres necessária, ele vai acusar aqui no vermelho. Então a gente vê que a gente tem 67 caracteres agora e o máximo é 55. Então vamos apagar um pouco até a gente fazer ele desaparecer, ok? Então, você clicando nas regras, você já encontra que está tudo verde, tudo certo.
A próxima informação mais fácil da gente preencher é aqui a descrição, é uma breve descrição, então você pode ler a do exemplo e usar o mesmo padrão de linguagem. Lembre-se de não usar as mesmas palavras para não ter plágio na sua tarefa. Então vamos preencher aqui de uma forma utilizando o mesmo tema do jogo, que a gente já observou anteriormente, e utilizando a mesma linguagem, claro, obedecendo a regra da quantidade de caracteres. Agora a gente vai trabalhar com a introdução. Então, após as informações principais do jogo, que estavam no começo da nossa tarefa, a gente tem aqui o título e a introdução do jogo. É uma introdução um pouco mais extensa, então vamos olhar o mesmo padrão, né, e as mesmas palavras-chave que a gente tem que obedecer aqui. Então, olha a informação que pede exatamente o que você tem que escrever. Algumas já estão vindo em português, então fica mais fácil. E escreva uma introdução respeitando as palavras. Note que quando você coloca a palavra no texto, ela fica verde. Isso significa que seu texto está ficando correto. Na segunda parte, nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa, evitando repetir informações, ok? Note que você tem uma palavra-chave aqui, que é a rodadas grátis. Então nós temos que ir até o jogo e verificar se nesse jogo você tem rodadas grátis. Essa é uma palavra obrigatória, então você precisa preencher de maneira concisa. Observe que aqui, nas regras do jogo, eu encontrei como você faz para obter as rodadas grátis, ok? Essa é a informação que a gente vai utilizar para preencher na nossa tarefa. Então vamos lá e vamos completar a informação respeitando o que a gente leu nas regras do jogo. Essa é uma das partes que eu considero mais simples. Você deve inserir quais são os símbolos que você tem no jogo. Então nós vamos até o jogo, vamos encontrar, normalmente nessa tela de informação, estão descritos cada um dos símbolos, como aqui você pode ver o Wild e outros símbolos. Em cada símbolo você tem a descrição de como ele aparece e como ele funciona no jogo, ok? Então vamos dar uma olhada na nossa tarefa e verificar os outros padrões de jogo. Aqui nesse padrão, nesse exemplo, nós temos aqui os símbolos, tá? Como está descrito aqui no título do nosso jogo, mas nós não temos um símbolo wild aqui. Então, quando você não encontrar e você não souber o que fazer, você pode procurar em outros dos exemplos que estão disponíveis. Vamos dar uma olhada, encontrar aqui um outro exemplo. Desça até a seção dos símbolos e você vai ver. Agora aqui nós temos um símbolo wild, ok? Então por isso eu preenchi aqui dessa forma. Vamos voltar para o jogo e observar os outros símbolos que nós temos disponíveis. Leia com atenção para você ver se se trata de uma funcionalidade ou de um símbolo que aparece, ok, no jogo. Vamos dar uma olhada aqui na próxima página, nós temos o símbolo scatter. Então, vamos voltar para a nossa tarefa após lermos como fazer e como esse símbolo aparece. Você vai escrever aqui sobre o símbolo que você vê no jogo. Ok? Mais um item deve ser descrito, então vamos para o jogo e vamos encontrar. O próximo objeto do nosso jogo é o escaravelho sagrado. Então ele também é um símbolo scatter, mas ele traz o bônus. Então vamos preencher aqui com a descrição. Correto. Agora nós não temos mais espaço para preencher, mas ainda temos símbolos. Então veja aqui esses símbolos que aparecem no nosso jogo, nas rodas do jogo. Então vamos voltar, adicionar um novo campo para podermos preencher e preencher com os símbolos que vimos anteriormente no jogo. A última seção de símbolos, então vamos preencher aqui também após adicionar um novo campo. Você pode fazer isso sempre, em qualquer seção da descrição. Se a quantidade de símbolos não for suficiente, você pode adicionar ou excluir campos. Agora essa é a parte mais detalhada, que eu considero que leva mais tempo para você poder fazer. São as funcionalidades do jogo. Então você precisa entender o que está pedindo aqui na informação. Ele pede para você descrever cada uma das funcionalidades. Olhe o exemplo. Veja como está o texto. Eu preenchi aqui rapidamente para não perdermos tempo nesse vídeo, mas você deve observar cada uma das funcionalidades, olhar nas regras do jogo, olhar nas outras telas e preencher de maneira coerente com todas as informações que aqui estão disponíveis, porém respeitando a linguagem que você está utilizando na tarefa. Volte quantas vezes for necessário e observe atentamente
quais as regras e condições que o jogador tem dentro do jogo. Na seção Como jogar, nós temos que preencher cada uma das etapas que você deve utilizar para poder começar o jogo. Então veja que nas informações ele está descrevendo como você deve preencher essa parte. Vamos descer aqui no exemplo. Você tem aqui como jogar o jogo do exemplo. Veja o passo a passo que o jogador deve fazer e tente obedecer o mesmo padrão de linguagem, porém observando no nosso jogo como o jogador deve fazer para jogar. No primeiro, pode parecer um pouco confuso, mas depois que você pega o jeito, você vai ver que a dinâmica é mais ou menos a mesma. Esses jogos são todos do tipo slot, então não vai mudar muito de um jogo para o outro, ok? Então vou fazer o preenchimento aqui deste jogo, seguindo todas as informações que eu tenho na tela e todos os botões e as funcionalidades que eu preciso para poder iniciar o meu jogo. Eu considero muito importante fazer uma revisão geral de todas as informações que você preencheu. Leia com atenção, palavra por palavra, para ver se não tem nenhum erro de gramática, nenhum erro de escrita ou mesmo de digitação. Note que esse botão não está disponível ainda, então isso significa que está faltando alguma informação. Preencha todas as informações, obedeça todas as regras para que o botão de submeter à tarefa possa ficar ativo. Assim que você preencher, o botão já estará ativo, então você pode seguir para o próximo passo. Você pode submeter essa tarefa com uma mensagem caso tenha uma informação importante a dizer, ou pode apenas submeter a tarefa e seu trabalho estará pronto. Espero ter te ajudado então a preencher esse tipo de tarefa da maneira mais eficiente e no menor tempo possível. Seguindo essas dicas, você vai conseguir fazer um trabalho com qualidade e poder fazer ainda mais tarefas em um menor tempo. Muito obrigado e bom trabalho!